Bom paparazzo rubro-negro e todos os canais independentes. Eu sou o Luiz Eduardo, do Dois Faz Ideias, Cego Total, e eu vou estar reproduzindo aqui uma entrevista que o setorista da Rádio Tupi, André Marques, fez com o Rodrigo Oliveira, setorista do Grêmio na Rádio Gaúcha. Atenção, Papa e Mengão Melhor, que serão os canais que eu vou estar enviando. Vocês poderão somente enviar esses vídeos para canais independentes e para a diretoria do Flamengo, que eu tô fazendo esse vídeo com esse intuito. Bom, vamos à entrevista. Botão de reproduzir. Botão de... 7 horas. Aqui no Rio de Janeiro. Daqui a pouco entra a cobertura da semifinal da Taça Libertadores. O Rodrigo Oliveira. Muito bem, Wagner. E o nosso convidado aqui no show da galera é o Rodrigo Oliveira. Ele que é repórter da Rádio Gaúcha, acompanha o Grêmio, já está no Rio de Janeiro para fazer a cobertura da semifinal da Taça Libertadores da América. Grêmio que daqui a pouco entra em campo contra o Fortaleza e eu imagino que com um time completamente reserva. Prazer tê-lo aqui na Rádio Tupi, Rodrigo. Boa tarde, André, amigos da Tupi. O prazer é meu em conversar com vocês, os ouvintes, torcedores dessa importante rádio do Rio e do Brasil. Estou aqui no Rio de Janeiro já pronto para a cobertura do Flamengo e a partir da madrugada de domingo do Grêmio também. O Grêmio chega na madrugada logo após enfrentar o Fortaleza. E sim, o Grêmio vai com o time todo reserva. Isso é uma convicção do técnico Renato Portaluppi para nós, para vocês cariocas, Renato Gaúcho. O Renato, uma rodada antes de jogo importante, de jogo decisivo de mata-mata, ele sempre preserva todos os titulares, todos. E coloca o time todo reserva, assumindo todos os riscos. Aí a gente pergunta, tá, mas aí o Grêmio pode perder pontos no Brasileiro. E ele diz, tudo bem, quem muito quer, nada tem. É uma filosofia totalmente diferente da que tem, por exemplo, o técnico do Flamengo, Jorge Jesus, que coloca os titulares sempre, pelo que a gente acompanha. O time do Grêmio vai ser todo reserva. A provável escalação tem Júlio César no gol, Galhardo na direita, Paulo Miranda e David Braz na zaga e Juninho Capixaba na esquerda. No meio-campo, Michel e Rômulo, os dois volantes. Do meio para frente, Luciano. Há uma dúvida em relação à presença de Luan no time titular, mas o garoto Patrick deve ser o meia contra o Fortaleza, o meia centralizado, e pela esquerda o PP, que é o substituto do Everton. E o centroavante, o André. Esse é o provável time do Grêmio para o jogo contra o Fortaleza, todo reserva. Os titulares, Jeromel, Kahneman, Everton, Cebolinha, Diego Tardelli, todos preservados para a grande decisão de quarta-feira contra o Flamengo, André. Dá para imaginar muitas mudanças na equipe do Renato em relação ao primeiro jogo em Porto Alegre, quando o Flamengo e Grêmio empataram por 1-1, Rodrigo? Olha, André, eu acredito que o Maicon vai jogar como titular e não o Michel, e isso dá ao Grêmio mais posse de bola. O Grêmio realmente procura jogar da mesma forma em todos os lugares, de forma ofensiva. No primeiro tempo do jogo da Arena, foi um momento raro em que a gente viu o Grêmio encurralado, mas não foi por uma postura defensiva. O Grêmio nunca adota postura defensiva com o Renato. Foi porque o Flamengo empurrou o Grêmio para o campo de defesa. E eu diria que a grande missão do Grêmio nesse jogo contra o Flamengo é não deixar isso acontecer de novo. É impor o jogo que sempre deu certo, ou que deu certo na maioria das vezes na era Renato, nessa terceira passagem dele, e com o Maicon há uma aposta de que isso consiga funcionar. A ideia do Grêmio é propor o jogo, jogar de forma ofensiva, não só porque precisa fazer o gol, mas porque essa é a característica do time do Grêmio, que não conseguiu fazer no jogo de ida, principalmente no primeiro tempo, por mérito do Flamengo. E o Grêmio vai tentar agora, principalmente com a entrada do Maicon, que é uma tendência, impor o seu jogo e não deixar o Flamengo dominar como dominou no jogo de ida. Vai ser difícil, porque é no Maracanã, o Flamengo é muito forte no Maracanã, o Flamengo também é forte em tudo que é lugar. Vai ser um grande jogo de futebol, isso eu não tenho a menor dúvida, e o Grêmio vai fazer de tudo para se impor, vai procurar jogar para frente, e se tudo der certo, vai conseguir impor o seu estilo. Se vai ganhar ou não, aí o resultado a gente vai saber ao final do jogo, né, André? Acho que quando a gente fala em fazer diferença,
A gente pensa no Flamengo, no Gabigol, no Bruno Henrique, no próprio Everton Ribeiro. O Arrascaeta a gente sabe que tem poucas chances de começar jogando, pelo menos, talvez seja relacionado. É o cara para fazer a diferença no Grêmio, acho que é né? É o Everton Cebolinha, né, Rodrigo? André, quando a gente pensa em fazer a diferença, a gente imagina um jogador de ataque que possa fazer o drible ou fazer o gol, né? Nesse caso, sem dúvida, o Everton Cebolinha é o principal nome do Grêmio. É o melhor jogador do time, é quem pode fazer uma jogada diferente, é quem pode driblar, é quem pode fazer gol, pode abrir na esquerda, puxar para o meio e chutar. Vai ter mais um duelo com o Rafinha, 2 grandes jogadores do futebol, 2 jogadores de nível de seleção, né? O Rafinha mais experiente, o Everton em ascensão. Agora, eu considero que o termo fazer a diferença vale também para a defesa, porque embora o Grêmio precise fazer gols, não adianta nada o Grêmio fazer gols se o Grêmio tomar gols, e o Flamengo costuma fazer gols. Por isso eu diria que o Pedro Jeromel e o Kahneman, uma das melhores duplas de zaga do Brasil, se não a melhor, eles vão ter essa responsabilidade sim de fazer a diferença na questão defensiva, para evitar que o Flamengo faça gol. Isso dê tranquilidade para que o Grêmio, com um gol, consiga a classificação para a final. E nisso eu destaco também a situação do goleiro Paulo Vitor, que vocês conhecem muito bem porque jogou bastante tempo no Flamengo, mas ele não vem tendo moral com o torcedor do Grêmio. Ele, segundo a torcida e a imprensa, ele vem passando insegurança. E ele vai ter esse desafio de mostrar para o torcedor de que é confiável em momentos decisivos. Rodrigo Oliveira, da Rádio Gaúcha, obrigado pela participação aqui na Super Rádio Tupi. Um grande abraço e bom trabalho, hein? Valeu, André. Um abraço aos ouvintes da Tupi. Sempre uma satisfação conversar com os amigos. Precisando, só chamar. Aos torcedores que nos acompanham, um bom jogo na quarta. E a ti, aos colegas da Tupi, uma boa transmissão e um bom trabalho. Grande abraço. Muito bem, esse é o Rodrigo Oliveira, da Rádio Gaúcha, já está no Rio de Janeiro, preparando material para o jogão de quarta-feira. O Brasil vai parar. Aliás, a América do Sul vai parar com esse Flamengo e Grêmio. Qual será o brasileiro na decisão da Libertadores da América? Isso aí só no final da quarta-feira pra gente saber. Valeu, Wagner! Bom, gente, só para deixar bem claro, eu não tenho nenhuma relação com o pessoal da Rádio Tupi, não conheço ninguém da Rádio Tupi, nem de nenhum canal de imprensa, só deixando isso muito, mas muito claro. Configurações botão. Modo estúdio para gravação botão.